Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. O grande encontro. A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. Ainda não se lhe havia diluído o último liame com o corpo, havendo permanecido a ligação com o chakra coronário, e os inimigos espirituais lançaram-lhe sobre o corpo inanimado, tentando arrancar o espírito apavorado, que gritava de maneira chocante. Dava-se conta do fenômeno final no corpo, mas não sabia como evadir-se da agressão de 3 entidades muito vingativas que lhe disputavam despojos. Um deles, mais feroz, agrediu-o com socos e blasfêmias, tanto quanto com acusações terrificantes. Afirmava-lhe que esse era o momento do desforço, que se deveria prolongar indefinidamente. Violento e venal, apresentava os outros 2 com aspecto monstruoso, que sorriam em esgares chocantes. Uma nuvem escura envolvia-os, como resultado das emanações psíquicas do grupo, num quadro de desespero e aflição inomináveis. Desejavam arrastá-lo, mas a vinculação com o organismo, em degenerescência, impedia-o de arrebatá-lo do recinto em que se encontrava. Aquele quadro dantesco ocorria, enquanto o corpo era retirado para o necrotério do hospital, sendo colocado em um saco de plástico para posterior remoção. Os familiares, alguns encontravam-se na sala de recepção, foram notificados, mas não tiveram a oportunidade de ver o cadáver, em medida preventiva de contaminação. Nosso orientador Spinelli explicou-nos que nada poderíamos fazer, exceto orar. Em razão do estado emocional do irmão recém-desencarnado, cuja existência não fora das mais equilibradas, o que proporcionava a situação presente. Com a remoção do cadáver, também seguiram na luta de exploração dos despojos e, consequentemente, das futuras cobranças, como efeito do seu comportamento existencial. Morreu um fenômeno de alta magnitude, com o consequente desencarnar, quando o espírito se liberta dos despojos, de que se beneficiou durante a existência física. A cada instante morrem milhões de células que são substituídas, e o momento final é o resultado da fatalidade biológica que reconduz o ser às suas origens. Desse modo, deve-se viver no corpo, com a consciência da transitoriedade dos órgãos, mantendo-se o nível mental em elevadas reflexões, de maneira a sintonizar com as esferas superiores, conservando-se distante do lixo vulgar, das paixões asselvajadas, mantidas pelas mentes perversas da erraticidade. É muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, dos hábitos interiores que facultam a vinculação entre ambos. Por essa razão, a educação moral tem um papel de grande importância na existência de todas as criaturas. A doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura, a da imortalidade, que é real, em relação à física de natureza temporal. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. As horas passavam céleres no hospital, com a chegada de pacientes, visitantes e trabalhadores das diversas áreas. Ao cair da tarde, seguimos em direção ao nosso centro de atividades, porque naquela noite deveríamos participar de um grande encontro em outra cidade, quando nos reuniríamos todos aqueles que fazemos parte do projeto, no qual nos encontrávamos empenhados. A pandemia espalhava o pavor na Itália e na Espanha, sucedendo-se as mortes e as acusações de autoridades de uns contra as de outros países, assim como em cada um faltando a lucidez para encarar o gravíssimo problema de saúde pública de maneira cautelosa e segura, buscando-se nas conquistas da ciência médica as respostas para as providências preventivas e curadoras. Infelizmente, o ser humano está sempre mais preocupado com as aparências do que com as responsabilidades. E enquanto o anjo da desencarnação percorria as ruas do mundo, ceifando existências,
As pessoas buscavam escusas para justificar-se, como se elas pudessem resolver a gravidade do problema. Instituições religiosas e grupos sociais logo se deram conta dos prejuízos que tomavam conta das vidas humanas, evocando a gripe espanhola, possivelmente a mais terrificadora peste que invadiu o globo. Contaminou 500 milhões de pessoas, por as haver ceifado e pela maneira cruel com que recrudesceu, arrastando-se por mais de 2 anos. A preocupação do nosso mentor era indisfarçável, por saber do divino programa de evolução para os seres da Terra, que se estavam permitindo eleger aquele que era mais sinistro pelas circunstâncias e letalidade de que se fazia portador. Repousamos algumas horas, mantendo diálogos esclarecedores sobre a divina misericórdia sempre presente e as nossas atividades, na condição de servidores do Senhor, em relação às suas ovelhas reencarnadas. Mais ou menos à 00:30, preparamo-nos para seguir uma bela cidade do sul do país, onde todos nos encontraríamos fiéis ao programa de amor e de compaixão. A noite respirava tranquilidade na sua beleza incomum, enquanto os seres humanos estertoravam nos turgúrios ou mansões onde se encontravam, cercados uns pela miséria de toda a ordem, entre crimes e abandonos, assim como outros refestelavam-se nos excessos e tormentos humanos, defluentes da ignorância moral e do atraso espiritual. Quando chegamos ao local, a natureza parecia haver preparado o ambiente em luar sobre as ondas, e as cargas sucessivas do plâncton, em que se alastrava pela praia adornada, pelas rendas das espumas, e a distância a cidade, adormecida estuante. Não tivemos dificuldade de encontrar outros grupos simpáticos de espíritos, que foram espiritistas na Terra, e haviam sido designados para o encontro da solidariedade. Todos estávamos entusiasmados com o programa a executar, embora as preocupações e responsabilidades decorrentes do empreendimento. Iriam ser utilizados os espaços físicos da arena de desportos, em razão da sua imensa capacidade de reunir pessoas de ambos os planos da vida. As sombras densas que constituíam a psicosfera local estavam esgarçadas em face das novas mentes que ali se encontravam e emanavam pensamentos de autoedificação, que iam substituindo os costumeiros, defluentes da sua constituição de nível inferior. Podíamos ver o brilho das estrelas e franjas do luar sobre o mar relativamente próximo. Havia um grande número de orientadores desencarnados que explicavam onde e como todos deveríamos alojar-nos. Tratava-se de um programa elaborado para o Brasil. Desnecessário dizer que, de acordo com o fuso horário, em outras nações já havia acontecido ou estava para acontecer o importante evento sob a presidência espiritual dos seus mentores. O inimigo comum era a ignorância a respeito da pandemia que se alastrava rapidamente, ameaçando de destruição as vidas preciosas dos seres humanos. Os laboratórios apressavam-se em criar uma vacina com rapidez imensa, encontrando dificuldade na constatação das mutações do vírus. É claro que já se notava a recuperação de um e de outro paciente, especialmente os denominados da linha de perigo, idosos e portadores de outras enfermidades que os enfraqueciam. O seu conhecimento era ainda muito superficial, porque já atacava jovens de todas as faixas de idade, como também os mais velhos, com menos resistências imunológicas. À hora aprazada, o imenso auditório arredondado estava repleto, e no centro do gramado haviam sido colocados uma mesa para convidados, a tribuna transparente e aparelhos que lembravam equipamentos de transmissão sonora, para que a voz alcançasse todo o recinto, num tom agradável. Atrás da mesa havia um coral de adultos, que logo após estar o ambiente preparado, cantou o Aleluia, de Handel, e Ave Verum Corpus, de Mozart. As vozes harmônicas exaltavam o Senhor e evocavam a melodia da Idade Média, trabalhada pelo insigne músico austríaco. A prece de abertura foi proferida pelo mestre de cerimônias, que logo após transferiu a palavra ao dirigente da solenidade. Era o próprio guia espiritual do Brasil, que se levantou comovendo a multidão, antes de enunciar uma sílaba. Dele exteriorizavam-se energias suaves, que dominaram o imenso auditório em profunda concentração. O tom com que se expressava era suave e austero,
levando-me a imaginar a dulcíssima voz de Jesus ao proferir o sermão da montanha. As palavras eram sons especiais que se faziam audíveis e eram entendidos, não porém como nos é habitual escutar, mas de maneira que penetrava o nosso íntimo e balsamizava os sentimentos. Ouvia-se o respirar da natureza e a melodia harmônica, a semelhança de um canto gregoriano, num belo e incomparável texto de advertência para o momento grave que instalara no planeta, como também as vibrações atingiam as comunidades espirituais em sua volta. Muito difícil estabelecer o tempo em que estivemos em estado superior de concentração, quase em êxtase, quando escutamos textualmente: Ave Jesus, aqueles que vos amamos aqui nos encontramos, para vos servir em qualquer circunstância, até o fim dos erros. A sua mensagem, que não nos atrevemos a sintetizar, penetrou em nosso mundo íntimo, como se fora um bálsamo perfumado que jamais desaparecia, por haver atingido o âmago do ser. Havia tanta magia e encantamento nos ditos indizíveis que eu não tinha como expressá-los na linguagem comum. Era um êxtase coletivo, sob o comando da imortalidade. Sentou-se, e a irradiação sublime do seu amor continuou vitalizando-nos no grande silêncio que dominava o espaço. O mestre de cerimônia, ainda visivelmente comovido e com um grande respeito, agradeceu em nome de todos que nos encontrávamos, assim como da alma do Brasil, e anunciou o próximo orador. Tratava-se do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que se levantou gentil e aproximou-se da tribuna exalando simplicidade e pureza do coração. A beleza do espetáculo era de tal ordem que não se podia pensar nas tragédias e sofrimentos que mutilavam as vidas fora do recinto. As estrelas pareciam crisântemos de luz prateada, fulgindo no alto e diminuindo a escuridão turquesa da noite, balsamizada pelas vibrações que se espraiavam do recinto. Com a voz doce, sem perder a austeridade, o médico dos pobres deu início à sua peroração. Saudando com respeito Ismael e os componentes da mesa, prosseguiu: Filhos da luz divina, louvado seja o Senhor por todos nós. Ante o silêncio da noite serena, o pensamento de Deus escrevia na partitura da natureza as notas sublimes do amor, compondo a sinfonia da misericórdia. A balada nos penetrava os poros do espírito, e música encantadora os nossos sentimentos, tornando-nos partes integrantes da excelsa melodia. Nesta soberana composição, também ressondam as vozes humanas, em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na terra. São os seres humanos que estertoram nos equívocos, nos quais se fixaram, na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão submetidos. A providência atende aos apelos dos sofredores, que sentem necessidade de paz, e permite a pandemia outriz, para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor, que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante reacionário, à luxúria e à anarquia. Fingia-se acreditar que a vida é resultado do fortuito, do imaginável, sem objetivo, do qual, se fosse a Terra, um nau fantasma que aparece no mar do cosmo e logo mais se consumiria no nada. Aproveitar suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles. Tudo quanto induz ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido aceitação indiscutida, enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. Como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis que a engendraram e a comandam, sob a orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia, que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famanazes correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos
para uma futura guerra biológica. Quando os seus argumentos de força e de compreensão falharem, poderia trabalhar cepas de influência e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos, de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis, sem um despertar tranquilo. Como são pigmeus pretensiosos, que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida. O Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca, à reflexão pela própria impotência, a redescobrir a pequenez. O benfeitor fez uma breve pausa oportuna, depois continuou. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.